Então, a gente hoje está começando uma série de videoaulas, né, para orientar quem tiver bastante comprometida e interessada em melhorar a condição de suas crianças com TDAH. A gente vai falar especificamente de TDAH. Hoje eu vou dar Alessandra, hoje eu vou dar assim uma geral, né? E depois, cada semana, a gente vai abordando um assunto. E vocês, meninas, podem sugerir o assunto que mais interessa a vocês, né? E aí a gente vai adotando aqueles temas que são mais urgentes para a comunidade, dentro sempre, gente, da questão da nutrição. E a questão psicológica, vocês estão muito bem orientadas, eu sei, tem muito suporte. Então, a ideia da gente dividir um pouco as tarefas aqui, eu venho falar um pouquinho mais para vocês da questão nutricional. Essa é uma questão que, para mim, é muito importante, porque, como TDAH que sou, né? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Clara Ummanen, sou naturopata, com graduação aqui na Espanha, e agora estou fazendo Master em Nutrigenômica. Tenho muito interesse pela área genética, né? Sou autista também, né? Autista, TDAH, tenho comorbidades como Tourette, síndrome da perna inquieta. Então, e tenho um filho também, que antes era diagnosticado com autismo severo. Hoje ele é diagnosticado como Asperger de altas habilidades. E é engraçado que ele tem 2 diagnósticos, Asperger com altas habilidades e autismo na infância. Então, ele é TDAH e a alimentação, a nutrição, para mim, é um fator determinante para ter qualidade de vida. Também eu tenho déficit de aprendizagem, né? Diagnosticado, né? Déficit de aprendizagem. E isso, eu estou aqui mencionando porque eu acho que dá para vocês a esperança, porque eu sempre tive uma vida profissional bem-sucedida, uma vida de relacionamento mais ou menos bem-sucedida. Hoje é bem-sucedida, mas com todo mundo, ou talvez um pouquinho pior, né? De altos e baixos, mas assim, a minha vida é uma vida dentro de um quadro de normalidade. Então, se você tem uma criança TDAH com um distúrbio de comportamento, como eu tinha, né? Eu acredito, eu não tenho esse diagnóstico, mas eu acredito que eu era realmente TOD, porque eu era muito desafiante, sabe? As pessoas falavam assim, minha mãe sempre falava assim, essa menina é do contra, não fala com ela não, que ela é do contra. Então, eu era muito desafiadora e muito violenta. Eu bati em todo mundo na escola. Até que eu fui expulsa e aí eu tomei vergonha, assim, meio que fiquei assustada, porque eu era também uma das melhores alunas e aquele ano que eu fui expulsa, eu perdi o ano e eu fiquei muito chocada, porque até então meus familiares não sabiam que eu era essa pestinha na escola, né? E aí ficou evidente que eu tinha problemas. Então, estou contando isso para que vocês não pensem que é o fim do mundo, né? Como o tema da comunidade de vocês, TDAH não é bicho-papão, mas a gente vai aprender um pouquinho mais hoje aqui juntas a lidar com essa situação, né? Com as características, mas vejam bem, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que TDAH não é tudo igual. TDAH é uma síndrome, um conjunto de sintomas, e ele pode ter várias causas. Então, é a mesma coisa que você chegar para alguém e dizer assim, eu tenho uma patologia, aí a pessoa pergunta, qual é? Enxaqueca. Automaticamente a pessoa vai te perguntar, mas qual é a causa da sua enxaqueca? Né? Porque enxaqueca é um sintoma de que alguma coisa no seu corpo não vai bem. Mas ela não é em si, embora, se ela for o que chamam de idiopática, você pode até ter um CID dela, ter lá um código de doenças, entendeu? Mas ela não é uma doença em si, ela é um sintoma.
Então, o TDAH é a mesma coisa. Ele é um conjunto de sintomas, mas ele pode ter muitas origens. A maioria delas está relacionada à questão nutricional. Deficiências, né? Deficiências de nutrientes, problemas de desintoxicação, intoxicação, infecções. Então, muitas são as causas. Portanto, eu vou pedir para vocês, eu vou passar a primeira tarefinha para vocês aqui, meninas. Comecem a partir de hoje a anotar todas as características do seu filho ou da sua filha. Então, à medida que você for vendo eu falando de algum sintoma, anota aquele sintoma. Tá, vamos supor que seu filho é o Pedrinho. Pedrinho tem isso, anota o sintoma. Vai anotando. Por quê? Os TDAHs não são iguais. Eles são diferentes. Eu sei porque eu sou TDAH, meu filho é TDAH, e nós temos níveis diferentes de tudo. De aprendizado, de concentração, de reação a alguns alimentos. Então, nós não somos iguais. A primeira coisa que você vai ter que entender são as particularidades do seu filho. O que ele tem? O que ele apresenta? Mesmo que você ache que não tem nada a ver com TDAH, digamos que eu fale alguma coisa que você diz, não, mas isso é característico, porque aqui na minha família todo mundo é assim, né? Digamos que eu fale sobre escoliose, que tem a coluninha torta. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com TDAH, Clara? Aqui na minha família todo mundo tem escoliose, isso é porque ele anda com a bolsa assim. Não é importante. Se eu falar escoliose e você acha que seu filho tem escoliose, por mais que você pense que não tem nada a ver com TDAH, anota. Porque vocês vão ver que depois isso tudo vai fazer sentido, tá? O nosso corpo, ele está todo interligado, ele tem, é como se fosse uma engrenagem. Quando falta um nutriente ou quando uma pecinha da nossa engrenagem não funciona bem, vou dar um exemplo, o fígado não consegue desintoxicar por algum motivo. Então, tudo vai mal. Então, por mais que você ache que não tem nada a ver, não, digamos que eu fale da orelhinha para fora. Aí você diz assim, não, mas ele puxou a minha, eu tenho a orelhinha assim, de abano também. O que isso tem a ver com TDAH, Clara? Tem a ver, tá? A gente vai entender isso depois. Então, tudo que eu falar aqui, que você identificar no seu filho ou na sua filha, aliás, eu devia ter anotado essas coisas que eu falei, escoliose, orelhinha. Então, tudo que eu falar que vocês identificar no seu filho ou na sua filha, anote. Porque depois, se um dia eu vier a fazer uma avaliação, ou vocês passarem por um geneticista ou por um especialista, essas informações vão ser de muita importância, tá? Para determinar, por exemplo, como é o funcionamento do corpo. Por exemplo, se eu falo de uma escoliose ou de uma cifose, que a criança anda assim, né? Meio assim, olhando para baixo e tal. Se eu falo disso, eu estou falando de homeostase de cálcio, por exemplo. É um nome complicado. Estou falando de cálcio. E cálcio tem tudo a ver com TDAH. Tem tudo a ver com TDAH. Então, por mais que você ache que não tem nada a ver, anote, tá bom? E hoje nós vamos dar uma pincelada. Não vou falar do que é o TDAH, porque todas vocês que estão aqui já sabem, já estão muito bem instruídas. Eu vou falar, já vou direto ao assunto, né? Eu vou falar de duas características, que é a ansiedade e a depressão no TDAH, tá? E vou falar um pouquinho mais de algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Dentro desses nossos temas, a gente vai poder falar de tudo que é relacionado à nutrição, tá? Então, vocês podem sugerir depois temas, vai colocando aí qual é o tema que você gostaria que a gente falasse aqui. Você pode sugerir, enfim, receitinhas, como é que faz algumas coisas.
você pode perguntar sobre suplementação, tudo que for de nutrição, como melhorar, né, como dar comida para o seu filho, como melhorar, né, o apetite, tudo que for relacionado à nutrição e a gente vai falar aqui com relação ao TDAH. Eu coloquei TDAH Plus, por quê? TDAH é sintomas também, às vezes, de autismo. Então, às vezes, a pessoa tem o autismo, que é o meu caso, tem o autismo e TDAH, que é o caso do meu filho, tem autismo e TDAH. Então, pode ser que uma pessoa não tenha diagnóstico, mas ela tem as características, ou pode ser que tenha um diagnóstico diferenciado, como esquizofrenia ou qualquer uma outra coisa, ou síndrome pós-traumática, enfim, por isso que eu coloquei TDAH Plus, né? TDAH e algo mais, tá bom? Então, sinta-se à vontade, se vocês estiverem dentro de um diagnóstico diferenciado, para perguntar também, tá? Vamos começar. Deixa eu ver aqui quem é que está falando comigo. Já comecem. Muita gente falando bom dia todo mundo. Vamos começar. Esse aqui é o meu filhote, né? É o Veico. Vou contar um pouquinho da história do Veico, para quem não conhece. O Veico é meu filho do coração. Ele veio para minha companhia Eu conheci o Veico aos 4 anos e ele, a partir dessa data, até os 4 anos, ele era não verbal, mas ele tinha um comportamento só hiperativo, né? Aquela criança que não parava. Mas a partir dos 4 anos, ele apresentou um comportamento muito, muito diferenciado, de agressividade, de chorar o dia todo, todos os sintomas que vocês puderem imaginar. Ele era muito violento, ele quebrava a casa, quebrava aos 4, 5 anos, quebrava os móveis da casa, quebrava o lustre, ele não parava, ele tinha uns sintomas assim de batia em todo mundo. Se você levasse para a igreja, ele batia no pastor, derrubava as criancinhas escadaria abaixo. E era impossível ir com ele a qualquer lugar, né? Chorava o tempo todo, os gritos eu acho que passavam dos 100 decibéis. E, obviamente, ele também não podia ir à escola. Ele na escola tentou 3 vezes matar os coleguinhas. Uma vez ele cortou a orelha com a tesoura, da outra vez ele furou o ouvido e da outra vez ele tirou sangue mesmo de um coleguinha. Ele não falava, mas ele escrevia, voltar a fazer desenhos do tipo Rest in Peace, descanse em paz, porque eu vou te matar. Ele só via filmes de coisas e as primeiras palavras que ele começou a falar, mesmo sendo palavras, mesmo não sendo muito claras no idioma dele, eram assustadoras. Por exemplo, eu perguntei, o que você quer ser quando criança? Eu vou explodir pessoas. E falava muito que ia matar o pai, que ia... Ele aos 5 anos de idade, era um caso muito, muito grave. Não aprendia nada, então foi me dito que ele ficou numa escola só para doentes mentais, e nessa escola ele foi dispensado. Nenhuma outra escola quis ele, porque eles alegavam que não tinham condições de ficar com ele, não tinha estrutura para ele, porque de fato tinha que ser 3 homens para segurar ele. Ele batia nas professoras, na diretora, batia em todo mundo, e batia com uma força fenomenal, batia muito na mãe, né? A mãe batia nele de volta. Mas era uma situação muito, muito caótica. Eu não sabia nada sobre autismo nessa época, mas eu realmente me sensibilizou ver uma criança sofrendo, porque por mais que ele fosse agressivo e gritasse, eu percebia que havia um sofrimento ali, né? Então, eu perguntei aos pais se eu poderia tomar conta, e hoje ele é meu filho, vive comigo já há 5 anos, né? E aí me foi autorizado cuidar dele, mas como tinha questões judiciais, ele nunca na vida tomou um medicamento, nenhum medicamento. Também não fez terapia, porque o caso dele era um caso que eles achavam que não tinha realmente expectativa de melhora. Eu ouvi na minha frente
quando eu reclamei que ele foi para uma sala só de crianças doentes mentais, eu falei assim, ué, por que ele não pode ir para uma sala onde tem outras crianças que ele possa aprender a socializar? Elas disseram, essa criança não aprende nada. Ele até hoje não aprendeu nem os dias da semana e ele não aprende nada e é lá mesmo que ele tem que ficar. Então, ele foi alfabetizado em casa. Hoje meu filho fala 5 idiomas, é considerado uma criança de altas habilidades, ele entende muito de muita coisa, você pode conversar com ele sobre qualquer coisa, que você vai ficar, inclusive sobre português, ele te dá uma aula de gramática de português, de deixar qualquer professora de português de boca aberta. Ele fala 5 idiomas e fala melhor do que muita gente nativa. Por exemplo, aqui ele fala o catalão melhor do que as crianças catalã, né? Então, é uma criança normal, pratica muito esporte, e a questão do TDAH dele não aparece jamais, ele é super concentrado, participa de muitas atividades, super social, né? Isso não quer dizer que meu filho esteja curado, mas quer dizer que os processos dele estão em remissão. Em remissão ao ponto de que, quando eu falo isso, as pessoas quase não acreditam, né? Então, contando a história do meu filho, contando um pouco da minha história, eu vou agora passar para vocês tudo que eu aprendi nessa jornada, né, de tentar ajudar o meu bebê. Eu descobri que eu também era TDAH, e, enfim, que também tinha outras comorbidades, e acabei tendo o diagnóstico com 53 anos, creia-me. Isso, né, o diagnóstico foi dado com 53 anos, hoje eu tenho 56, então, enfim, eu espero que isso seja de esperança para vocês, que há sim como a gente controlar as questões, né? É trabalho, mas há como controlar e a gente ter uma qualidade de vida e a gente ser feliz, que é isso que importa, né? E isso também vocês terem descanso e viverem de um... Eu realmente era assustador pensar para mim, por exemplo, que eu nunca ia poder ir a uma festinha de criança, que eu nunca ia poder ir a um restaurante, que eu não poderia frequentar a igreja. Isso era assustador para mim, porque era impossível. Então, por mais que as pessoas na igreja fossem amorosas, o pastor tinha que parar, porque ele quebrava as caixas de som, jogava os microfones doidos, eu correndo igual uma maluca. Enfim, as coisas podem ser muito mais fáceis. Eu estou vivendo num paraíso há 5 anos, sem nenhuma manifestação, e a gente está aqui para passar como que foi a nossa jornada e o que eu aprendi nesse caminho, né? O marido disse que isso aqui funciona. Não está funcionando, vocês estão vendo, né? Ele disse, você não usa o negócio. Olha, ele está vindo aí. Bom, gente, ele está rindo. Então, a gente vai falar hoje das questões genéticas. It didn't work, look. What I should do here. What you did? What you did? Click the PowerPoint. I told you, you need to keep focus on PowerPoint. How can I put your PowerPoint here? So, yeah, but you click the people. Vocês estão vendo que a questão do aprendizado não melhorou muito não, né? Vamos lá, gente. Olha, a gente vai falar um pouco sobre genética, a gente vai falar sobre as questões ambientais, a gente vai falar das questões psicossociais e a gente vai falar das questões biológicas, tá? Porque eu vejo muita gente falando para mim assim, porque aquela criança passou por um trauma e o problema dela é porque os pais faziam isso e aquilo. Sim, a maioria de nós TDAH passaram por traumas, sim. Eu não sei se a gente passa por trauma porque a gente é difícil de lidar ou se a gente, enfim, tem de alguma forma um apelo para passar pelos traumas. Mas esse aspecto precisa ser endereçado, mas a gente não pode esquecer que existe ali uma questão genética ou biológica para aquele fato estar acontecendo. Então, muitas vezes,
as mãezinhas, eu vejo, levam na psicóloga, leva aqui, leva ali, e aquele desespero, faz 1000 terapias, gasta todo o dinheiro do mundo e esquece dos aspectos biológicos, dos aspectos ambientais. E é disso que a gente vai falar hoje aqui muito, 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 tá bom? Então, os aspectos ambientais. Normalmente, quem tem problemas de TDAH, problemas de comportamento, problemas cognitivos é de aprendizado, de memória, todos nós temos quase que certo alguma intoxicação por metal, tá? Então, é um excesso de cobre, de alumínio, geralmente cádmio, urânio, tá? Mercúrio, cobre, cobre eu já falei, né? Plomo é aquele que tem na tinta do cabelo, gente, como é que é plomo? Aquele que tem na rena, na tinta de cabelo. Qual é o metal pesado? Esqueci, depois a gente lembra. Mas, o chumbo. Chumbo, plomo é chumbo em português. Então, esses metais pesados acontecem por conta da exposição. Por que hoje aumenta o número? Quase todas as crianças que nascem hoje em dia são TDAH. Por causa da exposição. Nós estamos expostos a muitos químicos. Mas por que essas crianças se intoxicam ou já nascem intoxicadas? Primeiro, é um excesso de exposição. Ou seja, você, mamãe, você, papai, já carrega uma intoxicação. Durante a gravidez, às vezes a gente aumenta. Tem aquela mamãe que fuma, tem, né? Só o cigarro, pelo amor de Deus, já tem muitos metais pesados ali, tá? E enfim, não colocando culpa, né? Que não existe culpa nessa história, mas existem fatores. E por que esses fatores acontecem? Sabe por quê? Porque essas crianças têm deficiências de minerais. Por isso que elas são como um imã para os metais pesados. Porque a gente tem janelinhas, nessas janelinhas cada mineral fica. E os metais pesados são minerais tóxicos. Então, se falta ali, por exemplo, o magnésio, entra um mercúrio, por exemplo, entendeu? Então, quando uma pessoa é saudável e ela tem os minerais ali suficientes, ela não se intoxica fácil. Por isso que, às vezes, duas crianças da mesma família, um tem TDAH e o outro não tem. Aí diz, ué, mas não é da mesma mãe, do mesmo pai? Não estiveram expostos aos mesmos ambientes? Sim, aí entra a genética, porque às vezes uma mutaçãozinha genética faz com que a gente tenha os minerais. Eu quero falar rapidamente, quando você fizer exame de sangue, por exemplo, e o ferro deu alto. Aí você vem feliz para casa. Não, meu filho não tem anemia. Ferro alto é anemia, viu, gente? Então você vai lá e vê o cálcio. Ah, que bom! Não, esse negócio que a Clara falou lá de osso tem nada a ver, porque o meu filho tem até cálcio demais. Cálcio alto é falta de cálcio, tá? Falta de cálcio no osso. Ah, não, meu filho tem cobre. Ela fala muito da falta de cobre, dos problemas de fígado. Não, meu filho tem bastante cobre, tá tudo bem lá. Cobre em excesso é problema de falta de absorção de cobre. Então, a gente precisa se informar, gente, porque é muito fácil a gente se enganar com as condições, porque é uma condição diferenciada. Então, a gente precisa se informar. De repente, você está dando ferro para o seu filho, porque a médica falou que ele tem uma anemia, aí você vai lá comprar sulfato ferroso na farmácia, ou às vezes o médico passou para você. Eu tenho muitos problemas de ferro, ferritina alta, porque eu tenho leucemia, tenho linfoma, tenho polistemia vera, tenho alfa-talassemia, são todas as doenças da hemoglobina. Então, meu ferro é alto. E eu já tive médico que falou assim, você tem que tomar ferro a vida toda. Se eu tomasse, estaria morta. Entende? Por quê? Porque não faço absorção de ferro por uma questão genética, e se eu tomar ferro, minha ferritina já é alta, né? Eu entro numa sepse e morro. Então, vamos aprender para a gente cuidar dessas características de forma responsável com as nossas crianças, viu, meus amores? Não é para assustar ninguém, mas é possível que a gente entenda as características dos nossos filhos e ajude a cada um deles a lidar com seus próprios problemas.
Fatores alimentares. Nós sabemos que todas as crianças, como é difícil, quase todas as crianças têm algum problema alimentar. Ou come demais, ou não come nada, ou come de menos, ou é super sensível aos sabores, aos cheiros, tá, gente? Então, por exemplo, isso não é frescura. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, que é muito importante, é que nós somos o que nós somos. Ninguém escolheu nascer branco ou preto, ninguém escolheu nascer com olho azul ou olho verde. Eu teria nascido com olho verde, porque eu não precisava botar lente, né? Que eu boto uma lente verde aqui porque eu adoro. Então, se eu pudesse escolher, eu nascia com olho verde, né? Mas a gente não escolhe. Então, TDAH não é culpa do seu filho ou da sua filha. Não é culpa deles. Comportou mal na escola, bateu no coleguinha, fez isso, fez aquilo. Isso não quer dizer que você não tenha que orientar e educar. Não, o contrário. Quem me conhece sabe que eu sou dura na queda. Orientação tem que ser feita. No entanto, não é culpa do seu filho. Ele não pode mudar a questão bioquímica dele. Se alguém tem culpa nessa história, são os antepassados dele, a mamãe, o papai, o vovô, o bisavô que comeu errado, que se expôs, que não se preocupou. Não tem culpa, tá? Nessa história. Mas se alguém tem culpa, não é a sua criança. Por certo, ele não tem culpa de ser o que é. Então, a responsabilidade de você, papai, de você, mamãe, minimizar os problemas da sua criança. Tá? Então, entendendo isso, não adianta virar para a criança e exigir que uma criança fique quieta na escola. Ela pode ficar. Se você punir ela o suficiente, ela vai ficar lá na escola quietinha. Mas ela não vai estar lá. Não vai. Porque eu sei como é. Às vezes estou conversando com meu marido e eu falo assim, dá para você voltar lá naquele ponto porque eu estava fora? Aí ele fala assim, poxa, mas esse tempo todo você estava fora? Pois é. Aí ele volta, conta a história todinha de novo. Então, a sua criança pode estar lá na aula e não estar, porque ela não há mágica nisso, é uma questão bioquímica. Se ela não produz, não tem como. E por isso que a gente precisa se preocupar com a alimentação e diminuir esse problema, tá bom, gente? Não adianta ficar punindo. Claro, tem que educar sim, muito, muito, muito. Mais do que outras crianças, mas entendendo que a criança está fazendo o que ela pode, tá? Com os recursos que ela tem. Mas o fulaninho é tão comportado. Cada TDAH é diferente, tá? Então, vamos lá. Questão alimentar. A gente precisa entender sobre o glúten e precisa entender sobre a caseína. Eu vou postar aqui depois, a Alessandra vai colocar, eu tenho vídeos falando sobre esses assuntos e a gente vai aqui também esmiuçar, mas é importante que vocês vejam primeiro. E eu quero contar a minha história. Eu passei a minha vida toda os médicos dizendo para mim que eu não era intolerante nem a leite nem a glúten. E brigando comigo. Mas por que você não come glúten? Você não é celíaca. E eu fiquei a vida inteira com essa situação. Por que eu não como glúten? Eu não sou celíaca, né? E aí, a partir do momento que eu fiz um estudo genético metabólico, celíaca no mais alto nível. Claro, com os problemas que eu tenho, claro. Então, os exames que são feitos nos laboratórios, eles não são sensíveis. Principalmente se você faz uma dieta sem glúten. Aí você faz uma dieta sem glúten, os marcadores inflamatórios não estão lá, e ele vai dizer, não, você não tem problema com glúten. Pode dar glúten. Você dá glúten, a criança piora e você fica meio perdida nessa história. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, não comprem essa ideia, tá? A mesma coisa aconteceu com o leite. Primeiro, sempre eles disseram para mim, mas você, por que não come leite? Você tem problema com cálcio e não come leite. Por quê? Porque eu sou intolerante a leite. Você tem diarreia? Não, eu tenho constipação. Então, não. Então, não é isso. Então, eu sempre com essa situação com os médicos, né? Fiz um exame, primeiro exame genético, foi de metabolismo, deu intolerância à lactose. Eu fiz um outro exame genético e veio alergia ao leite. Veio intolerância à lactose, alergia ao leite, alergia à caseína, veio uma lista de coisas.
Então, veja bem, os médicos já tinham testado e sempre brigando comigo que eu não era, né? Então, às vezes, os exames não são precisos, vocês precisam entender isso. É TDAH, é autista, tem problema de comportamento, tem que tirar os neurotóxicos, os opioides de um modo geral. Questões psicossociais. Olha, desde o pré-natal, tudo que acontece com você até o momento do parto já modula a questão hormonal e fenótipa do seu filho. Então, você passou, brigou com o marido, não sei o quê, teve um acidente de carro. Às vezes, coisas que a gente não percebe, por exemplo, o meu filho mais velho, era autista, né? Ele faleceu, mas eu lembro que uma vez eu estava num teatro, eu caí de barriga. Um trauma desses, assim, pisei em falso, caí de barriga no chão. Não aconteceu nada, não teve sangramento, não teve nada. Mas um efeito como esse pode modular, tá? Uma briguinha com o marido, ou beber uma cervejinha ali, ou enfim, comeu besteira porque sentiu enjoo e todo mundo diz que grávida pode comer o que quiser, aí você se encheu de coisas que não deveria porque é alérgica, porque é intolerante, enfim. O parto, se vocês vão assistir os meus vídeos, vocês vão ver que eu falo muito sobre o parto. Parto cesáreo, parto que tem interferência, que teve que dar injeção de ocitocina, passou por isso, já sabe que aquela criança teve sofrimento fetal e vai ter problema neurológico. Então, se você tem uma história como essa, entenda que isso pode ser determinante na vida de uma criança. Depois disso, você tem que olhar para você. Por quê? A maior parte das doenças, enfermidades, síndromes, deficiências, porque às vezes é uma deficiência, uma imunodeficiência, a maior parte dos problemas são hereditários, tá? Então, olhe para você e comece a perceber em você quais são as características, mesmo que você nunca tenha tido um diagnóstico, mas comece a perceber seu relacionamento. A sua criança tem vamos supor que ela tenha uma ansiedade por afastamento, ou seja, você sai para trabalhar, a criança chora. Percebe como foram os seus relacionamentos. Se você também era possessiva nos relacionamentos, ou se você também com o seu namorado, com o seu marido, não sentia ou sente uma certa ansiedade, se ele demora a chegar, ou se ele vai, não fala para onde foi, né? Começa a perceber as similaridades, porque normalmente nós pioramos os quadros dos nossos filhos. Por quê? Porque somos também portadores da mesma patologia, né? Eu tenho muitas patologias que são desenvolvidas na infância. Então, não tem nem médico para me tratar, porque todos eles são pediatras. E os hospitais também, são tudo para criancinha. E aí eles falam assim, mas isso é uma doença de criança. Eu digo, a criança não cresce? Não, doutor. Eu sou o quê? Né? As crianças com patologias neurológicas, com tudo Peter Pan, ninguém cresce. Como é que é essa história, né? Nós crescemos, sim. Crescemos, temos responsabilidades e a gente vai ajustando e vivendo como pode, tá? Mas é importante que a gente comece a se reconhecer dentro desse panorama, tá? Das nossas questões biológicas. Então, vamos lá. Seu filhinho, uma das características, seu filhinho teve muita gripe, ficava inflamadinho, tinha febre alta. Começa assim, vou te dizer como é que começa. Nasceu, teve muita cólica pós-parto, pronto. Ali é uma característica muito clara de que essa criança vai ter problemas neurológicos. Por quê? Ele começa ali a fazer uma intolerância ao leite da mãe. Às vezes a criança tem dias de nascido, meses de nascido, só mama no peito, você não deu nada, nem uma aguinha, e a criança está ali se contorcendo com cólica. Ele já faz intolerância ao leite materno. Aí o médico vai lá, passa um pozinho, que é uma inulina. Então, essa criança já está tomando ali alguma coisa que... Clara, mas intolerância ao leite materno? Tem muita criança com intolerância ao leite materno,
Tá bom, gente? Então, a gente precisa mesmo, de verdade, estar alerta desde o início, os primeiros sintomas. Tinha muita asma, muita pneumonia, eu estava sempre gripado, sempre com febre, olha os dentinhos, começa a ver toda a questão biológica. Como são os dentes dos seus filhos? São dentes fortes? Como é que é a saúde do seu filho? Porque tudo isso está ligado à questão neurológica, tá? Tudo isso está ligado. Então, a gente vai falar daqui para frente sobre as questões neurológicas, a produção de GABA, de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de acetilcolina. Como que a gente pode otimizar isso com suplementação, na alimentação? A gente vai falar disso. E muito importante que vocês... Eu sei que muitos de nós somos TDAH. É difícil ficar 1 hora assistindo uma live da Clara. Mas, pelo amor de Deus, vocês precisam se educar. E esse é um exercício também. Olha ela aqui, né? A tia Clara, para falar com vocês, tem que ler uma porção de livros, assistir uma porção de lives, de coisas muito complexas, e eu tenho déficit de aprendizagem. Tá? Há quem não acredite nisso, mas tá lá. Foram feitos 2 exames com neuropsicológico e os marcadores são iguais. Eles, inclusive, fizeram em idiomas diferentes porque acharam que o primeiro não podia ser tão ruim porque eu tinha a questão do idioma. Eles falaram, não, isso é tão ruim. Aí 2 anos depois, eles fizeram outro exame e os marcadores foram os mesmos, tá? Fizeram com um em português e os marcadores foram o mesmo. Então, gente, é possível você melhorar a sua cognição. A gente sofre muito porque a gente tem que tirar leite de pedra, né? Porque a gente tem que estar bem antenada para lidar com essas crianças, mas, enfim, a gente precisa. Bom, a gente precisa aprender sobre depressão. Crianças sofrem depressão, tá bom? Questão se você percebe que a criança está ou muito quietinho, ou está sempre aborrecida, eu era assim, sabe, gente? Então, se você vê aquela pessoa que nada, aquela criança que você, ele quer açúcar, aí você dá aquele açúcar, esse eu não gostei. Aí você faz todos os vontades, a criança está sempre com mau humor, sempre descontente, sempre reclamando, vai no cinema, eu não queria ver esse filme, vai não sei o que, você não sabe o que fazer. Isso é um transtorno de humor que precisa ser cuidado. E cuidado como? Com alimentação, com suplementação, tá bom, gente? Pensamentos, quantas mães de TDAH eu vejo? Meu filho falou que vai me matar, que vai matar não sei quem. Pensamentos, eles têm pensamentos acelerados, a falta de concentração, as dificuldades. Ele falou que vai se matar. Gente, ele tá falando sério. Ele tá falando sério. Ele não fala da boca para fora. Não, ele tá falando sério, porque esse é um sinal de que ele não está produzindo os neurotransmissores de bem-estar. A questão da criança que acorda de madrugada para ir mexer no computador ou que fica no celular de madrugada, essa é uma questão. Mas insônia, o que você faz quando você tem insônia? Você não pega e não vai lá para o Facebook e para o Instagram? Por que a sua criança é diferente? Ele vai fazer a mesma coisa. Então, gente, crianças, adolescentes, eles sofrem esses mesmos problemas, tá? Outra coisa que me incomoda muito, 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 muito nos TDAH é quando eu percebo que a criança tem um problema de fadiga. Às vezes a gente vê a criança com uma síndrome seríssima, que é de Addison. Eu tenho Addison, que está ligada também ao cromossoma X, a questão do cálcio. E é uma fadiga. Então, a criança está lá, acorda. Aí você quer correr com a criança, vamos botar roupa, vamos não sei o quê. Aí você tem aquela rotina enorme, vai para terapia disso, terapia daquilo, não sei o quê, vai para natação, não sei o quê. A criança está morrendo, ela vai para a psicóloga e não consegue fazer nada porque ela não tem energia, está faltando ATP ali naquela célula. Você enche a criança de açúcar, porque a criança pede, claro que ela pede açúcar, ela só quer açúcar, porque o açúcar é o que o corpo dela está dizendo para ela que ela precisa, porque ela precisa de energia. Então o corpo fala, mais açúcar, mais caloria para transformar em energia, só que ele não transforma. E a criança fica mais inflamada e com mais dor muscular, com mais problema, com mais inquietação, com mais dor de cabeça, com mais fome. E a mãe leva para a psicóloga e acha que a psicóloga tem que fazer milagre. Gente, a psicóloga é um excelente suporte, mas é um suporte.
Não é quem vai mudar a história da sua família, não vai resolver a sua família. Ah, que eu tô nesse terapeuta já faz tanto tempo, não mudou nada. O que você mudou na vida da sua criança, né? Comportamento, agitação, sobre excessiva irritabilidade, isolamento social, precisam ser investigados. Vocês precisam prestar atenção. Por mais que o isolamento muitas vezes seja uma coisa boa, né? A criança fica ali 24 horas só no Pelo amor de Deus, se a criança fica 24 horas ali quietinho, só no telefone, ele está praticando o isolamento social. Isso tem problemas, isso é problema. Eu vejo crianças que vão numa festa, tem 60 outras crianças e ele fica ali sentado. Ou então embaixo da mesa só comendo os docinhos. Isso é isolamento social. Então a gente precisa estar alerta, tá bom? Ansiedade. A gente precisa estar alerta que crianças e adolescentes também têm síndrome do pânico, também tem toque, também tem fobia social, tá? Também tem a ansiedade generalizada e isso precisa ser tratado. Como é que a gente trata isso, Clara? Trata com alimentação e suplementação, meu amor, não tem outro jeito, tá? Você vai fazer terapia como suporte, você vai mudar a sua estrutura familiar, você pode fazer lá todos os tipos de terapia, vai fazer tudo que ajuda, mas se você não mudar a parte bioquímica, não resolve, tá? Então, a gente, muitas vezes, aí vem a história do estresse pós-traumático. Você diz, mas olha, meu filho ficou assim, porque quando eu me separei, ele sofreu muito. Peraí. Quantas pessoas você vê que separam e não tem problema? Por que o problema dele é a separação? Mas porque foi, claro, eu brigava muito com meu marido. Quantas crianças, os casais brigam e eles não apresentam uma alteração de humor ou de comportamento? A questão é que a sua criança já tem uma disponibilidade, ela já tem uma suscetibilidade ao problema e a crise familiar é um start. Porque tipo, a tia na escola bateu nele, por isso que ele ficou assim. Não, tudo bem, a tia da escola bateu, isso é horrível. Mas ele já tinha uma suscetibilidade, porque outra criança, a tia da escola vai bater, ele vai chegar em casa, ele vai bater na tia, vai chegar em casa e falar, mãe, olha, a tia me bateu, e vai ficar tudo bem. Você vai lá, briga com a escola, reclama, e fica tudo bem. Outras vão fazer problemas, e essas que vão fazer problemas é porque elas já têm uma suscetibilidade. Entende? Então, precisa cuidar disso, gente. Não é o que eu vejo a gente fazer, muitas vezes, é colocar a responsabilidade daquilo que a gente tem que mudar numa outra pessoa. Não, agora ele tem que ir para a psicóloga porque foi a professora que deu um tapa nele daquela vez. Você já deu quantos? Você já deu quantos? Entende? Então, realmente, todos nós que levamos um tapa na infância, porque eu tenho 56 anos, um tapinho, puxão de orelha, irmão, era ser carinhoso, que era daí para pior, e muito pior, né? A minha mãe mandava pegar a vara de goiabeira. Então, eu sou TDAH, meus irmãos não são. Qual é a diferença? Eu tenho uma suscetibilidade genética até por uma questão de morfológica mesmo. Eu sou filha de pais congênitos e tal, então tem toda uma história. E por que meus irmãos, que apanhavam até mais do que eu, não fizeram TDAH e não desenvolveram problemas de humor, né? E tal. Então, precisa entender que seu filho é uma pessoa única, não compare com outras, e ele não é culpado de ser o que ele é, tá? Opa, ele disse que não, só isso, mas já vou mudar. Gente, hoje a gente não vai entrar muito profundamente na questão da alimentação, mas eu quero muito que vocês assistam um vídeo chamado Intolerância à Histamina, porque ali eu falo da deficiência da enzima. Lembra que eu falo para vocês que todo problema de TDAH ele está envolvido com uma questão genética ou uma questão biológica, ou seja, questão biológica, teve uma infecção, digamos, uma infecção viral, toda mãe teve dengue, chikungunya, isso pode ser uma questão, mas geralmente é uma suscetibilidade genética. E como que a suscetibilidade genética acontece? É quando a gente não produz uma enzima, por exemplo, tá? Ou não absorve um nutriente, por exemplo. Então, vamos lá. É muito comum as crianças TDAH sofrer com a falta da enzima DAO, tá? Essa enzima, ela é importante para tudo no mundo. Então, vou perguntar a você como mãe ou pai,
Tem alergia respiratória? Vive com o nariz fungando? Não, não, tá. Mas tem problemas como fibromialgia, tem problemas de dores musculares, artrite, tem também problemas de humor, tem ovário policístico, tem essas coisas? Tem. Então, estuda lá esse vídeo, porque sua criança pode estar fazendo uma intolerância à enzima e tudo que você dá, até as coisas que você pensa que são saudáveis, e que são saudáveis para uma pessoa saudável, pode estar criando os problemas de comportamento do seu filho, os problemas de aprendizagem, depressão. Tudo isso pode estar simplesmente porque ele não tolera uma substância chamada histamina, que está em quase tudo. Na roupa que você compra, nos animaizinhos, sabe? Que tem na sua casa, se tiver uma barata, se tiver um percevejo, na mordida do mosquito, sabe? Ele está praticamente em todo lugar. Então, vocês precisam assistir, porque muitas crianças que têm TDAH têm uma intolerância à histamina. Outra coisa que quase todas as crianças com TDAH têm é uma hiperhomocisteína, que chama. Ih, Clara, que nome complicado. É só para fazer isso tornar fácil, são pessoas que não absorvem algumas vitaminas, como a vitamina B2, a B3, a B6, a B12, a betaína, que é uma enzima digestiva muito importante. Então, a betaína, por exemplo, ela é antagonista da dopamina. Então, se você não tem essa enzima, você não vai ter bom humor, não, meu amor. Não vai ter, tá? E também vai ter muito baixo nível de serotonina. Por isso, com certeza, se na sua família tem pessoas com fibromialgia, Alzheimer, depressão, esquizofrenia, ansiedade, toque, todas essas coisas, o seu filho pode ter uma mutação genética que é muito comum, tá? Mais da metade da população tem. Então, não é nada assim, mais da metade da população tem. E aí, meu amor, não adianta, você pode dar um boi inteiro para o seu filho comer, porque ele não vai absorver B12. Só tem uma maneira, e a tia Clara vai falar, que é a suplementação especializada. Bom, meus amores, falei demais, como sempre, com boa TDAH, fala muito. Eu quero que vocês me sigam, por favor, Clara Umanen, no Instagram, Dicas da Clara no YouTube, vai lá assistir os vídeos. Eu tenho alguns vídeos, que quase todos os vídeos eu toco no assunto de TDAH, porque é um assunto que me toca particularmente. Eu espero que vocês me sigam. E agora, fiquem à vontade para abrir seus microfones ou então escrever sua perguntinha aí. Ale, se você tiver perguntas, alguma pergunta também, a gente tem uns minutinhos para falar. Eu vou deixar as dúvidas aí, né, para as alunas, mas queria só, assim, acrescentar que sempre é a gente observar, né, a nossa criança. E tudo isso que você falou, muitas vezes a gente até olha para o filho, mas a gente não olha para a gente, né? E a gente acaba atrapalhando os problemas que ele já tem, né? Então, é tão importante, né? A observação, algo tão simples que as pessoas não têm o costume de fazer hoje em dia. Então, eu acho que essa aula, e todas essas aulas, né, que nós vamos fazer aqui nos sábados, vai acrescentar muito, né, com relação a isso, a gente ampliar a nossa percepção, porque eu acredito que a observação, ela é um aprendizado, né? A gente aprende a fazer isso ao longo do tempo, então acredito que as mães aí vão ser muito beneficiadas, já estão sendo desde agora, né? A aula de hoje foi muito, muito rica. Obrigada aí por compartilhar o seu conhecimento, viu? E meninas, digam aí, a Brenda tinha colocado, né, uma questão que eu acho que vale a pena falar, que quando ela ficou grávida, o menino mais velho começou a brigar, né, com todo mundo. Eu acho que entra nesse estresse pós-traumático aí que você falou, né? Porque geralmente o TDAH, por não produzir hormônios de bem-estar, eles também não têm, nós, né? Não temos muito boa autoestima, não. Não temos autoestima, na verdade, sabe? Então, a gente acha sempre que vai ser trocado e abandonado. Por isso que eu falei da questão da ansiedade pela separação. Então, ele começa a ver que as roupinhas são para o bebê novo, todo mundo chega perto da mãe e fala assim, ai, que bonitinho,
Ai, quando é que nasce? E o outro fica ali. Por mais que tenha 10 anos, 12 anos, gente, aquele ali é o espaço dele que está sendo invadido por alguém. E ele, inconscientemente, que isso não passa a nível consciente, tá, gente? A criança não pensa assim, minha mãe vai me abandonar. Não é tudo inconsciente mesmo. Ele começa a ter a percepção de que ele vai ser jogado para trás. Então, uma dica que eu dou para todas as mamães: você vai visitar um bebê que nasceu, aí tem outro bebê na casa, pode ter 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, tem outra criança, leva 2 presentes, ou então não leva nenhum, leva 2 presentes, leva um presente para o mais velho e leva um presente para o neném que nasceu, porque eles, principalmente se for TDAH, autista, tem muito baixa estima, então fica se sentindo muito abandonado quando tem uma outra criança chegando, né? Essa pode ser uma questão, porque, olha, todo processo de raiva é um processo de medo, tá? A raiva é prima irmã do medo. Então, toda vez que a sua criança estiver batendo, brigando, fazendo alguma coisa, ela está com medo. Então, você tem que fazer sentir mais seguro. Tá bom, gente? Então, fica aí a dica para as outras mamães. Se for engravidar, se estiver grávida, e conversa sobre isso com a sua criança. Porque quase todo o comportamento do TDAH e do autista não é consciente. Quase tudo que eu aprendi sobre mim mesma, eu aprendi quando alguém chegou para mim e falou sobre aquele meu comportamento. Nossa, mas por que você é assim, né? Porque você se sente assim, assado? Eu olhava para a pessoa e eu sou assim? A gente não tem muita consciência, não, tá? De que o nosso comportamento é diferenciado, tá bom? E entender também que cada pessoa é diferente uma da outra, né? A gente também nasce com o nosso temperamento e isso ninguém vai mudar, né? Não é porque eu sou uma pessoa tranquila e o meu filho é mais agitado. Ah, se eu sou tranquila, meu filho deveria ser tranquilo. Não, cada pessoa é uma pessoa. Eu preciso entender cada um na sua Cada um é o individualidade, né? E fazer com que, tendo esse olhar de observação, fazer com que ele seja o mais saudável possível dentro daquilo que ele é, né? Tem pessoas que são mais agitadas naturalmente, que são mais tranquilas, que falam mais, que falam menos, né? Desde que esteja dentro do que a gente pode chamar de saudável, né? Claro, eu acho que respeitar isso daí. As nossas características são normalmente características que são herdadas mesmo, sabe? Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem um comportamento muito inapropriado, por exemplo, vícios, traições, mentiras. Se você fizer um exame genético nessa pessoa, você vai perceber. A gente tem até um exame no laboratório que eu contribuo, que é só para isso, né? E para saber se vai ter hábitos de vícios, essas coisas, de mentira, de agressividade, a gente tem tudo isso. E aí você percebe que ali há uma combinação de suscetibilidades por conta de deficiências mesmo. Então, até um comportamento agressivo, inapropriado, ele vem de uma herança. Algumas vezes a gente vai conseguir melhorar isso, outras vezes a gente não vai conseguir melhorar isso, mas é sua responsabilidade, mãe, aprender sobre eles, investigar e ajudar, tá? Porque a gente vai para o Facebook, para o Instagram e coloca lá, porque tem que acabar com feminicídio, não sei o quê. Mas entenda, a maioria das crianças TDAH são meninos. E que tipo de meninos nós estamos entregando para o mundo? Esses problemas são muitas vezes ansiedades, problemas que não foram trabalhados na infância e quando eles não sabem se relacionar, até porque a relação com a mãe não foi boa, né? Mas essa parte é a parte da lei. O que eu quero dizer é que a gente pode interferir nisso com a nutrição. Pode sim, tá, Lê? A gente pode interferir bastante nessa questão com a nutrição, deixar uma pessoa com melhor humor, mais consciente, mais flexível. Isso tudo pode ser mais segura, mais feliz. Isso tudo pode ser modificado com a alimentação e com a suplementação.
E é por isso que eu sou tão apaixonada por esse assunto. Sim. Eu também me tornei uma apaixonada por esse assunto depois de te conhecer, né? Sempre gostei da nutrição, mas me interessei ainda mais depois de conhecer a sua história e, enfim, todo o conhecimento aí que você compartilha. E antes, né, da gente ensinar isso dentro da comunidade, a gente não tinha 100% do resultado que a gente queria, né? Mas como uma boa pesquisadora, uma boa farmacêutica, a gente nunca fica satisfeito, né, de não chegar no 100%. E aí Deus me mandou você. Sou muito grata pela sua vida, viu? Amém, obrigada. Eu também pela essa nossa parceria. Deixa eu ler aqui um pouquinho. A Brenda diz, meu Deus, coitada da Brenda, ela disse que além do filho, ela também ficou com muita intolerância, brigona, né, aborrecida. Então, gente, é isso que eu falo, a gente tem que se observar. Deve ter aí, Brenda, uma questão hormonal em você importante, então, que ele deve ter também. A Laura falou, excelente live. Ô, Laurinha, obrigada. A Hebraica falou, eu tenho que agradecer por esse momento. Obrigada a você também. A Cristina falou, compartilhei para as amigas que precisam dessa informação. Muita gente falando gratidão, amei. Obrigada, Vânia. Obrigada, Nájila. Obrigada, Márcia. Obrigada, Alessandra, Fátima, Alexandra, Daniela. Ok, todos vocês que me deram um oi aí, muito obrigada. Depois, faz favor, dá uma forcinha para a tia Clara e passa lá no meu YouTube, além de assistir a live da Histamina, que você vai precisar assistir, porque senão você vai falar assim, mas ela é muito chata, ela implica com tudo. Então, tarefinha de casa, além de anotar tudo sobre seus filhos, vocês têm que assistir sobre a Histamina, porque é muito importante. A partir de hoje, a gente vai falar de coisas que, se você não entender essa parte, vai ser difícil de você aplicar na sua casa, tá bom? Eu quero muito que vocês deixem lá na comunidade Bicho Papão as sugestões de assuntos para as próximas, tá bom? E quero dizer para vocês que a Lê tem uma equipe maravilhosa, ela faz um trabalho lindo, a comunidade TDAH não é Bicho Papão. E vocês, por favor, façam contato com ela, entrem em contato para receber essa bênção maravilhosa, que é uma assessoria para os seus problemas. Você não está sozinha, agora você tem duas coaches. Você tem a Alessandra e tem a mim na parte da alimentação. Espero poder contribuir, tá bom, gente? Um beijo, bom sábado para vocês e até sábado. Muito obrigada. Um beijo, meninas. Tchau, tchau.